vamos lá para um resumo geral de tudo que aconteceu nessa primeira semana de confinamento, porque o que mais teve nessa casa foi treta. E assim, gente, eu vou segmentar esse vídeo em duas partes, porque a gente teve dois acontecimentos acontecendo ali simultaneamente, né? O quarto branco e a casa do BBB, realmente, que nem a gente já conhece. Esse ano a gente teve uma dinâmica um pouquinho diferente, porque a gente teve os veteranos, que eram pessoas que já participaram da edição, né? Eles selecionaram 6 veteranos. Tiveram os camarotes, que a gente já conhece ali desde a edição de 2020. Esse ano eles selecionaram 5 camarotes. E tiveram os pipocas. A dinâmica dos pipocas também já começou diferente, porque esse ano eles fizeram 5 casas de vidro espalhadas por todo o Brasil. Aliás, por todo o Brasil não, né? Uma em cada região do Brasil. Uma na região norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. E nessa casa de vidro tinha 2 casais de pessoas, 2 homens e 2 mulheres. E essas pessoas, elas tinham que ser votadas pelo público durante um período ali de 2, 3 dias. E os campeões, né, os mais votados, iam entrar na casa, ia entrar um casal de cada uma das casas. Ou seja, dessa casa de vidro ali, pegaram 10 pipocas. Então, eu vou tentar segmentar esse vídeo em duas partes, justamente, vai tentar tudo aqui no mesmo vídeo, mas eu vou falar primeiro do que aconteceu dentro do quarto branco, porque foi o que definiu as coisas que aconteceram na casa depois. Vamos lá, começando pelo quarto branco, porque esses participantes ali que não ganharam, que não foram selecionados pelo público para entrar na casa, eles iam disputar ainda mais 2 vagas no programa dentro desse quarto branco. Só que a gente tem um pequeno porém aqui, que eu acho que já foi a primeira decisão errada que o público teve nessa edição. Porque lá na casa de vidro, eles votaram para que o Marcel entrasse na casa. O Marcel era... eu não lembro de qual casa que ele era, se era do Nordeste, enfim, não lembro qual que era. Não era do Nordeste ele. Enfim, votaram no Marcel para que ele entrasse na casa, sendo que na própria casa de vidro ele já tava falando que ele tava querendo desistir. Aí ele foi votado, ele foi escolhido pelo público. E antes de entrar na casa de vidro, ele desistiu e quem assumiu o lugar dele foi o Breno, que era a outra pessoa que estava competindo com ele. Aí tá, ali a gente já pode ver que o público também não tá sabendo decidir muitas coisas muito bem aqui dessa edição. Os 9 participantes que sobraram foram pra casa de vidro, porque como o Marcel tinha desistido, só sobrou 9 pessoas. Eles foram pra casa de vidro não, pro quarto branco. Lá no quarto branco, gente, aconteceram coisas absurdas, coisas inomináveis. Assim, foi um verdadeiro apocalipse. O primeiro eliminado do quarto branco foi o Ricardinho, que era um jogador de futebol freestyle. Gente, eu não sei qual que era a desse menino, de verdade, assim, ele entrou ali, sabe aquela pessoa presunçosa, aquela pessoa, nossa, meu Deus, eu sou atleta, eu não tenho o conhecimento que eu deveria ter. Teve uma hora que ele começou a falar inglês, tipo assim, eu não sei se ele achou na cabeça dele que ele tinha, tipo, uma carreira internacional e que as pessoas fora do Brasil iam ver aquilo ali, os cortes. Gente, eu não sei qual que foi a pira dele, sabe? Mas enfim, ele foi o primeiro eliminado e ele veio com um discurso de tipo, eu tenho uma mente de atleta, eu tenho uma, sabe, assim, eu sei competir, eu vou chegar, eu vou arrasar. Ele foi o primeiro eliminado no quarto branco, acho que ele não durou 24 horas. E a parte que ele saiu, gente, não foi nem a parte difícil, porque quanto mais tempo eles foram ficando dentro do quarto branco, mais insuportável a produção tentava deixar o quarto branco para que eles desistissem logo, né? Então, depois, e assim, o Ricardinho, ele atrapalhou muito o pessoal do quarto, porque teve uma hora que ele pegou as águas, porque, assim, lá no quarto branco, só pra especular pra vocês, não tinha cama, não tinha água, não tinha comida, só tinha um reservado, um banheiro. Gente, ó, minha filha aqui, ela tá querendo participar do vídeo aqui do YouTube, mas tudo bem. E, gente, esse Ricardinho acabou entregando horrores ali dentro do quarto branco, e ele foi a primeira pessoa a desistir, nossa, ironicamente, né, pra quem tinha um histórico de atleta. Enfim, ele saiu ali da casa, ali do quarto, né? E daí o pessoal começou a despontar. Gente, o pessoal que eles foram ali apelidados carinhosamente de Maricomers. Não sei se por outras pessoas, mas por mim. Eu vi em algum lugar do Twitter, eu achei muito icônico e falei, eu vou adotar esse nome. E...
Gente, eles eram muito carismáticos e eles ganharam o carinho do público. Eles tinham um fandom ali bem forte, que as pessoas queriam que eles continuassem, que eles entrassem na casa, porque eles estavam demonstrando ali muita força de vontade. Só pra vocês terem noção, eles bateram todos os recordes do programa. Eles ficaram 120 horas. 120 horas sem comida, sem bebida, sem tomar banho. Eles não tinham a mínima condição de higiene, gente. Depois, eu acho que de 80 horas, eu não lembro exatamente qual que é o horário, mas a Shai pediu, produção, vamos mandar pelo menos uns lenços umedecidos, porque eles não estavam aguentando o próprio cheiro, eles estavam muito fedorentos. Aí a produção mandou uns lenços umedecidos e falaram que eles podiam usar esses lenços única e exclusivamente das partes íntimas. Gente, assim, um verdadeiro apocalipse. Teve um menino, o Matheus, que depois a gente vai ter outros desdobramentos dele ali dentro da casa, que cagou e passou na parede. Sim, gente. Gente, eu não sei o que aconteceu nessa edição. Enfim, a primeira pessoa a desistir depois do Ricardinho foi a Elisa, que saiu do programa, saiu ali do confinamento depois de 64 horas. Gente, 64 horas ali dentro. Aí tivemos também o Ricardo, que desistiu. Tivemos uma outra menina, eu acho, esqueci o nome dela, acho que era Lívia. A Lívia, ela desistiu numa dinâmica, porque teve uma publicidade lá pra Cif, que eles estavam oferecendo 50 mil pra quem apertasse o botão, e ela foi lá e apertou o botão. Então ela ganhou esses 50 mil por causa disso. E assim, gente, sobraram 5 pessoas ali dentro do quarto branco. A Shai, a Gabi, o Leandro, o Matheus e a Rafaela. Nessa dinâmica, nessa última dinâmica ali que eles fizeram pra definir realmente o programa, foi uma prova de resistência. Sim, gente, colocaram uma prova de resistência pro pessoal que já estava ali há 6 dias comendo só bolacha de água, sal e água. Gente, a Globo foi um pouco criticada por causa disso, mas enfim, né? Eles foram ali participar dessa prova de resistência e a Rafa saiu da prova desmaiada. Tipo, ela não desistiu da prova, ela saiu da prova porque ela desmaiou. E, enfim, com isso, né, tivemos ali os selecionados pro quarto branco. Detalhe, que no começo eu falei pra vocês que eram só 2 vagas, né, mas 4 pessoas entraram na casa. Eu acho que, em partes, por causa dos acontecimentos dentro da casa, que eu já vou comentar, mas em partes também porque o público aqui fora começou a puxar um mutirão gigantesco pra que a Globo colocasse os 8 que tinham sobrado, né, inclusive a Elisa, dentro da casa, porque eles estavam... Gente, 120 horas, é muito tempo. Enfim, aqui encerra a semana do quarto branco, a semana ali dos manicomers. E agora eu vou começar a semana que tava tendo dentro da casa, porque esses dois ambientes ali estavam acontecendo simultaneamente. Dentro da casa, eles começaram um jogo normal, como se não tivesse mais nada pra acontecer. Na verdade, eles estavam imaginando que ia ter alguma coisa pra acontecer. Porque eles entraram na casa ali na segunda-feira e eles perceberam que já no primeiro dia de programa não teve muito tempo de tela. Então eles começaram a falar, gente, tá muito estranho isso, o Tadeu nem falar com a gente. E aí eles começaram a achar que tava tendo uma outra casa paralela com os pipocas que não tinham sido selecionados. Mas assim, tipo, só teorias e ninguém sabia exatamente o que tava acontecendo. E o que aconteceu? Dentro dessa casa, a gente já teve conflitos muito bem definidos logo no começo. Porque a gente tem... eu falei pra vocês que a gente tem um time de veteranos, né? No nosso time de veteranos a gente tem Ana Paula Renault, o Babu, o Jonas, o Cowboy, que foi, assim, vilãozíssimo da edição dele, a Sara e... quem mais? E a Sol, que é do BBB 4, se eu não me engano. Aquela que viralizou porque ela tava numa prova de resistência cantando e adoou. Enfim, esses aí eram 6 veteranos dentro da casa. E esses veteranos, gente, eles entraram e eles meio que já queriam formar um grupo ali pra se proteger nessa primeira semana. E eles tentaram entrar em contato, tentaram ali, tipo, ter uma proximidade com a Ana Paula. Que, gente, quem assiste BBB sabe quem é Ana Paula Renault, que é simplesmente uma lenda do BBB. 1000 vezes seria eliminada e 1000 vezes entraria de novo no programa. Cara, a Ana Paula, a edição dela foi simplesmente surreal. E a Ana Paula só perdeu a edição dela porque ela foi expulsa por agressão. É um negócio básico ali, né, gente? Ao invés de se aproximar dos veteranos e dos camarotes, a Ana Paula acabou se aproximando mais dos pipocas.
E isso fez com que os veteranos, gente, ficassem revoltados, porque a vibe dos veteranos e dos camarotes esse ano tá: se você não tá comigo, você tá contra mim. E todo mundo foi em peso em cima da Ana Paula. A gente tem algumas pessoas ali que eu posso citar que entraram no programa já meio que querendo tretar com ela. O Brígido, que é um pipoca. Eu acho que é um dos poucos pipocas ali que tá contra a Ana Paula. Ele e o Matheus. Mas já vamos falar sobre o Matheus, porque ele entrou pela Casa de Vidro. Pela Casa de Vidro não, pelo manicômio. Temos o Brígido, temos a Aline. Gente, a Aline, ela tem uma questão ali muito interessante também. A Sara, a Sol, o Jonas e possivelmente o Cowboy. O Cowboy tava nessa lista aqui, só que eu acho que já tá tendo uma pequena movimentação ali depois da primeira eliminação. Mas vamos chegar lá. Aí, basicamente, né, essas pessoas começaram a ir pra cima da Ana Paula, falar que a Ana Paula tava manipulando o restante da casa, falar que ela tava sendo a líder, a cabeça dos pipocas, como se os pipocas não tivessem pensamento próprio, que eles estivessem seguindo a Ana Paula cegamente. Porque, realmente, o pessoal do pipoca fez uma aliança bem forte. E teve uma conversa que eles estavam tendo ontem na festa que me chamou realmente muita atenção, porque eles falaram que dentro do quarto deles, o clima é de paz, porque realmente cara, eles têm uma vibe ali mais gostosa, eles têm uma vibe mais... Parece que o grupo realmente é formado por afinidade. Ontem tava tendo uma conversa entre o Marcelo e a Marciele, e eles, sabe assim, quando estão se xingando, pareciam que eram amigos assim há uma década, mas estão assim, 10 dias dentro do programa. E realmente, eles têm uma vibe mais gostosa. Enquanto os veteranos, parece que eles se aproximaram mais por uma questão de jogo do que por afinidade. Enfim, é a minha percepção sobre a aproximação ali dentro da casa. Parece que dentro dos pipocas eles são mais unidos. Não só eles com a Ana Paula, sabe? Mas eles entre eles também. Começando com a Aline, que foi ali a participante que queimou a largada e já foi ali a primeira a bater de frente com a Ana Paula. Ela chegou pra falar com a Ana Paula por causa de uma treta que elas tiveram há 10 anos. Pra vocês terem noção, quando a Ana Paula participou pela primeira vez do BBB em 2016, ela foi chamada, né, pra participar de alguns programas. Ela fez muita coisa ali. Ela realmente aproveitou o pós dela do BBB, mesmo tendo sido expulsa. E uma desses comentários que ela fez, ela falou sobre um look que a Aline estava usando, e falou que ela tava assim, tipo, horrorosa, que aquilo ali parecia que ela era uma CEO de filmes adultos. Vou falar desse jeito porque eu não sei se eu posso falar algumas palavras aqui. E a Aline se doeu com isso, só que assim, ela teve 10 anos fora da casa pra resolver esse assunto. Ela podia ter mandado uma mensagem pra Ana Paula, ela podia, sabe, ter resolvido isso de várias formas. Mas não, ela resolveu resolver isso dentro do BBB. Ela olhou pra Ana Paula, gente, ela falou, vou falar sobre. E ela chegou pra falar com a Ana Paula, mas a Ana Paula não deu palco. A Ana Paula falou, nossa, tipo, isso aconteceu há 10 anos atrás. E, enfim, sabe, aí ela ficou incomodada porque a Ana Paula também não quis a amizade dela. Isso aqui vai ser tópico até pro Sincerão. E a Aline simplesmente resolveu marcar a Ana Paula como inimiga. Gente, dava pra ver que a Aline, a todo momento, dentro da casa, falava da Ana Paula. Ela falava da Ana Paula 24 horas, totalmente obcecada, totalmente. E ela tinha uma persona que ela falava que ela era uma pessoa zen, uma pessoa que meditava, mas claramente ali muito estressada, muito nervosa, meio desequilibrada emocionalmente. Enfim, sabe assim, a pessoa dentro do BBB não condizia com a persona que ela queria passar pros outros. Tipo, uma coisa muito good vibes, sendo que ela passava literalmente 24 horas falando mal da Ana Paula. Eu abri o pay-per-view, ela tava lá, ó, descendo a lenha. Mas enfim, né, a primeira dinâmica ali que definiu o paredão aconteceu quando tocou ele, o famigerado Big Fone. E quem atendeu foi o Marcelo, que era ali do grupo da Ana Paula, e ele indicou a Aline. Porém, a Aline tinha direito ao contragolpe e ela puxou quem? A Ana Paula. Ai, cara, esse aí foi o começo do fim, gente, porque a Ana Paula já entrou muito forte dentro do programa. E nessa primeira semana, ela teve um protagonismo muito grande. Não só porque os camarotes e os veteranos estavam mirando nela, mas por outro conflito também que aconteceu com o Pedro. O Pedro, gente, ele era um pipoca, ele veio da casa de vidro do Sul, e lá, gente, o negócio foi muito bizarro, porque ele entrou na casa e desde o primeiro dia ele começou a tentar jogar umas coisas meio maliciosas pra cima da Ana Paula, porque eu acho que ele sabia que ela falava muito sobre política aqui fora, que ela era de esquerda, que ela metia o pau ali na extrema direita. E o que aconteceu? Ele fazia comentários ali pra tentar tirar um corte tendencioso dela. Então ele ia lá e perguntava sobre política, ele ia lá e perguntava sobre religião. E a Ana Paula só cortando, só dando fecho, até que ela se estressou e deu chega pra lá nele. Só que o Pedro, ele não parou por aí, ele não quis irritar só a Ana Paula, ele quis irritar a casa inteira. Até o ponto que a Ana Paula chegou e falou, olha, esse menino está querendo se fazer de coitado Lândia aqui dentro pra ganhar o prêmio. Ele quer se fazer de o isolado, coitadinho, então a gente não vai fazer isso, a gente vai chamar ele de Pedrinho, a gente vai lá abraçar, a gente vai se aproximar. E o que aconteceu, gente? O Pedro,
ele tem uma esposa aqui fora que está grávida. Ele falava a cada 5 minutos que ele já tinha traído a esposa dele. E não parava de falar isso. O que eu acho, gente, talvez ele imaginava que, além dessa traição que ela já soubesse, talvez tivesse mais, e ele ficou com medo de vir à tona e falava isso toda hora no programa. Não sei se era por isso. Gente, chegou um momento ali que o Jonas, que teoricamente era aliado dele dentro da casa, falou pra ele numa festa: escuta aqui, cara, esse negócio teu com a tua mulher já tá resolvido? Ela sabe? Ele falou que sim. Então pronto, acabou, você não precisa ficar falando mais disso. Depois disso, ele já deve ter falado pelo menos umas 10 vezes pra pessoas diferentes. Gente, sério, a cada 5 minutos ele falava que tinha traído a mulher dele. O hiperfoco dele era falar que tinha traído a mulher dele. Inclusive, na primeira festa, eu tinha certeza que ele ia lá contar pra Anitta que ele tinha traído a mulher dele. E a Ana Paula, ela fraga muitas pessoas. Então, logo no começo, logo ali no primeiro, segundo dia, ela falou: esse menino é perigoso, esse menino tem um jogo sujo. E ela falou isso pros outros pipocas, só que eles ficaram assim, tipo, ai, talvez ela estivesse exagerando. Eles sabiam que o Pedro não era muito gente boa, mas eles não sabiam se ele realmente estava fazendo aquilo ali na malícia. Até que teve um episódio que a Samira tava fazendo babyliss no cabelo da Ana Paula, e o Pedro chegou e falou: olha, eu não sei o que você fez ali aquela hora, não sei se foi proposital, alguma coisa da sua religião, mas trancou minha garganta, queria que você não fizesse isso de novo. Ele falou uma coisa desse tipo, como se a Ana Paula tivesse feito um trabalho pra ele, tipo, pra trancar a garganta dele. E ele chegou numa naturalidade contando isso ali pro pessoal falando isso pra Ana Paula com outras pessoas ali no quarto, porque tava a Samira, a Marciele, eu acho que o Matheus ou o Breno, não sei, tinha umas 4 pessoas ali no quarto. E assim, todo mundo ficou chocado, tipo, se ele tem a capacidade de chegar ali e falar na cara da Ana Paula isso, tipo, sem se importar com as outras pessoas, é porque ele realmente tava fazendo a maldade. E aí que a galera ali, o grupo da Ana Paula, realmente comprou a história dela. E o restante da casa ficou sabendo disso, que ele tava sendo... tava tendo ali um preconceito religioso. Gente, eu nem sei se é um preconceito religioso pra mim. Isso foi uma coisa completamente aleatória, gente, sabe? Falar que a Ana Paula é bruxa. Gente, assim, maluquice. E ele... Ai, gente, assim, teve uma questão muito foda também, que eu peguei um ranço gigantesco, porque ele ficava falando que... Ai, não sei o que, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Ele tava usando muito essa questão de eu estou perdendo a minha saúde mental. Só que ele não tava, sabe? Tipo, era óbvio. Teve momentos ali que ele parecia estar tendo uma crise de ansiedade, que ele tava fingindo uma crise de ansiedade. O pessoal foi pra ajudar e falou pra ele ir lá no confessionário, e depois ele começou a rir. Sabe? Assim, uma coisa bem... Gente, assim, ridículo. Eu, como uma pessoa que tem tag, eu vou militar aqui. Eu achei ridículo. Enfim, a gota d'água pra saída do Pedro no programa, que já antecipando aqui, ele saiu do programa... Ele tentou dar um beijo na Jordana. Eu não sei o que passou na cabeça dele, eu não sei se ele achou que dentro da despensa não tinha câmeras, porque realmente a gente não tem acesso à câmera da despensa. A gente tem os cortes da despensa quando eles estão mostrando no Acompanha a Casa. Mas se eles não estão mostrando no Acompanha a Casa, não tem uma câmera específica lá que a gente possa selecionar. Aí o Pedro tentou beijar a Jordana lá na despensa. Ele pegou no pescoço dela e, tipo, não forçou, mas assim, ele meio que foi pra dar um beijo nela. E ela, cara, tipo assim, se esquivou e falou: cara, o que você tá fazendo? Não sei o quê. Ai, assim, essa cena, gente, é meio horrível, porque ela ainda, dá pra ver que ela ainda se preocupou com ele. Ela falou: cara, você tem que tomar cuidado com o que você faz, isso aqui vai te atrapalhar no jogo, não sei o que, vai te prejudicar. E ela saiu lá da despensa, meio atordoada, e ele sentou na cama, tipo, no mesmo quarto, porque eles estavam no mesmo quarto, ficou encarando ela, como se ele ficasse esperando pra ver o que ela ia fazer, se ela ia contar pra alguém, se ela ia... Sabe, qual que ia ser o desfecho dessa história. E a gente teve uma movimentação muito grande, porque no momento que isso aqui aconteceu, a Globo cortou as imagens. Então, quando foi dito isso, quando ela falou que ele tentou assediar ela, que ele tentou beijar ela, que aliás, ele assediou ela e tentou beijar ela, a produção, a gente não tinha um vídeo, porque a produção mudou as câmeras. Eu acho que eles já viram a gravidade do que estava acontecendo e resolveram fazer isso para preservar a imagem da Jordana. Enfim, sei que muitas pessoas na internet começaram a especular falando que, meu Deus, isso aqui não aconteceu, eu não acredito, nananã. O que prova que mesmo numa casa com trocentas câmeras, uma mulher não está segura, porque
vão estar filmando e mesmo assim as pessoas não acreditaram ali na palavra dela. Pelo menos as pessoas aqui fora, porque dentro da casa todo mundo foi muito empático, todo mundo ouviu o lado dela. O Pedro, ele entrou no confessionário. Eu não vi se ele foi chamado pro confessionário ou se ele entrou por livre e espontânea vontade, mas ele saiu de lá e apertou o botão. Eu não sei se ali dentro falaram pra ele que tinha câmera dentro da despensa ou se falaram que ele ia ser expulso e ele resolveu apertar o botão pra fugir da casa. Mas, de qualquer forma, se ele não tivesse apertado o botão e desistido do programa, ele ia ser expulso. O Tadeu até falou isso na edição daquele dia. Ele falou ele falou, né, que eles conversaram com a Jordana. Falaram pra ela o que ela queria falar, sabe? Tipo, que as coisas iam acontecer da forma que ela queria. Se ela quisesse falar sobre o assunto, ela podia falar. Se ela não quisesse falar, ela não precisaria falar. Ela podia falar depois ou agora. Enfim, sabe? Ela podia ter esse momento ali da forma que fosse melhor, que fosse mais confortável pra ela. E o Pedro, gente, a hora que ele foi apertar o botão, eu não sei se ele tava esperando que alguém na casa intervisse, alguém na casa impedisse que ele apertasse o botão, mas isso não aconteceu. As pessoas, inclusive, comemoraram o momento ali que ele saiu da casa e apertou o botão. Ele não tava nem conseguindo abrir aquela escotilha, não sei se é uma escotilha, que chama aquele negocinho onde fica o botão. Aí o Babu falou pra ele, você tem que apertar o botão do lado. Ai, gente, o Babu é maravilhoso, né? E, enfim, aí o Pedro acabou saindo da casa, meio que fugindo, né, pra não ser expulso do programa. E esse daqui, gente, foi um acontecimento que mudou muito o paredão da semana, porque como o Pedro tava infernizando todo mundo, ele era a opção de voto da casa. E quando o Pedro saiu, a casa meio que ficou sem saber em quem ir, e eles acabaram indo em quem? No PA, que é o Paulo Augusto, ou Paulo Alberto, ou Paulo André, não sei, gente, sei que esse menino não fala, ele realmente é a planta da edição. Eu posso dizer até que é a única planta dentro da casa, porque o resto das pessoas, assim, eles estão se articulando, estão conversando, estão tendo uns kikiki ali, mas ele, gente, mesmo quando ele fala, não dá pra escutar. Sério, ele assim, é uma pessoa completamente aleatória ali dentro. E ele recebeu 11 votos. 11 votos, e aí a gente foi pra prova bate-volta. Foi a Ana Paula, a Aline e o Paulo André. E quem escapou? A planta, gente. A planta sempre escapa. Inclusive, essa semana, a próxima semana que a gente vai ter, não vai ter bate-volta, porque a Globo já percebeu, a Globo já sacou que quando eles têm bate-volta, é sempre a planta que volta, nunca é um protagonista. Porque esse primeiro paredão, gente, ele foi um paredão ali de pessoas que eram relativamente relevantes dentro da casa. O Paulo André deveria ter ido pra esse paredão. Eu acho que a gente perdeu uma personagem, talvez, que poderia entregar mais. Mas enfim, né? Eu era uma pessoa que era chata e o público queria fora da casa de qualquer forma. Aí tá, primeiro paredão a gente teve a Tia Milena, que é aliada da Ana Paula, e ela foi indicada pelo Cowboy. Ai, gente, esqueci de comentar a prova do líder. Gente, teve tanta coisa nessa casa que eu tô até esquecendo algumas coisas muito importantes. A primeira prova do líder foi uma prova de resistência, durou mais de 24 horas. Gente, muitos anos que uma prova do líder não dura 24 horas. E essa primeira prova do líder durou 26 horas. A final ali foi só com o Jonas e o Cowboy. E teve até uma mini treta entre os dois. Por isso que eu falo, sabe, que o grupo ali dos veteranos, dos camarotes, ele não é um grupo formado muito por afinidade, porque eles até se bicam, sabe, em algumas coisas. Então dá pra ver que mesmo entre eles se veem como inimigos. Eles, tipo, se aproximaram só pra jogar essa primeira fase e depois, sabe, perda pra quem te quer, sabe? Até agora ali, eles veem todo mundo como um alvo ali na casa. Aí eles saíram lá da prova, o Cowboy foi campeão e o Cowboy indicou a Tia Milena. Aí o primeiro paredão foi Tia Milena, Aline e Ana Paula. E todo mundo achou que ia ser um paredão extremamente acirrado, porque todas as parciais da internet estavam dizendo que estava tendo um empate técnico entre a Aline e a Milena. Mas a gente viu, gente, que essas parciais estavam completamente erradas, porque a Aline saiu com folga pra Milena, porque a Aline saiu com 61% dos votos e a Milena teve apenas 32%. Ana Paula nem comenta, gente, 5% de votos, porque é a nossa protagonista ali da primeira semana.
Não tem como dizer, sabe? O pessoal fica falando, ai, todo mundo baba ovo pra Ana Paula, mas a Ana Paula ela entrega entretenimento a todo momento. Eu acho que nessa primeira semana ali ela tava até meio acuada, porque eu vi que ela tava um pouco com receio de cair no primeiro paredão e enfrentar os haters políticos que ela tem aqui fora. Eu acho que ela achou que talvez eles fossem se articular mais pra tirar ela da casa, mas o fandom da Ana Paula é muito forte e ela entrega entretenimento. Ela tretou com o Pedro, que foi o vilão ali da primeira semana. Ela tretou com a Aline, ela teve mini tretas ali com outras pessoas dentro da casa. Na segunda-feira a gente teve o quê? O Sincerão. No domingo, os manicomers que estavam lá no quarto branco entraram. E assim, gente, a Globo pegou os manicomers lá do quarto branco e jogou dentro da casa. Não deram um banho, não deram uma comida, não deram nada. Eles entraram podre ali dentro da casa. Aí, na feira, a gente teve um episódio marcante que foi o Sincerão. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo um Sincerão. Na segunda-feira, gente, eu quis chorar, porque foi um momento que eu percebi, é agora, gente, eu vou ter essa aqui vai ser a primeira edição boa do BBB que eu vou começar a comentar, porque eu comecei a comentar há 2 anos atrás, eu comentei a 24 a 25, que vocês sabem que são sofridas, gente. Só a primeira semana do BBB 26 já foi melhor do que a edição 25 inteira. Gente, a edição 25, gente, eu tirei leite de pedra. E a edição 24, eu não suportava mais o Davi. E eu não suportava o fandom do Davi vindo me infernizar nos comentários. Porque, assim, saibam que nessa edição eu vou falar mal de quem eu quiser. Sinceramente, de segunda foi, assim, babilônico. Ali a gente percebeu que a galera realmente veio pro jogo. A galera realmente mostrou ao que veio. Eu poderia fazer, assim, um vídeo só de meia hora comentando sobre o Sincerão, mas como eu tô tentando ser um pouco mais sucinta aqui, porque é os acontecimentos da semana inteira, eu acho que duas pessoas que devem ser mencionadas aqui é o Leandro e a Chay. Gente, o Leandro, ele simplesmente jantou o cowboy, porque, como eu disse pra vocês, né, aqui nessa primeira semana a gente teve uma divisão clara da casa entre os veteranos camarotes contra os pipocas. E o Leandro, em um dia dentro da casa, fragou essa dinâmica, percebeu que eles estavam se unindo contra os pipocas. Porque o cowboy, ele tinha 5 miras, e ele deu essas 5 miras para 5 pipocas. Daí ele veio falar, mas foi por afinidade. Pô, mas daí ele falou, eles conversaram, né, depois do Sincerão, daí o Leandro perguntou, então você só tem afinidade com o camarote? Não tem ninguém do camarote e dos veteranos que você não tem afinidade? Daí ele falou, não. Ele falou, pronto, tipo, é isso que eu queria, é isso, tipo. Ele acabou a conversa ali, tipo, porque o cowboy realmente está na briga ali contra os pipocas, isso é nítido, isso é claro. E os pipocas, assim, já fragam. Gente, isso é velado dentro da casa. É velado. Todo mundo ali já sabe disso, que eles estão uns contra os outros. A Chay, gente, ela entregou humor, entretenimento. A Chay foi mais uma das participantes ali que entrou pelo quarto branco, pelo manicômio. Gente, ela entendeu errado a dinâmica. E ao invés de colocar uma pessoa como não ganha, porque assim, a primeira dinâmica da semana do Sincerão era montar o pódio e depois citar uma pessoa como não ganha. Só que ao invés de citar uma pessoa, ela citou 3, porque eu acho que ela achou que tinha que montar um pódio que não ganha. Ela botou a Sarah, o Cowboy e o Jonas. Porque ela e o Leandro, eles estão muito alinhados ali em relação a quem são os inimigos deles dentro da casa. E eles querem desfazer esse trio. Só que esse trio, ele vai se desfazer sozinho depois do paredão, que eu já vou chegar lá nisso. E, tipo, o Leandro, ele é muito bem articulado, gente. Ele tem umas falas muito boas. E tem um vídeo que eu falei, que eu fiz aqui só sobre o Leandro. E eu tenho que comentar isso aqui, porque ele teve uma situação ali que o Edilson Capetinha, que é um dos participantes camarotes que entraram nessa edição, falou sobre a Gabi. E ele falou, assim, uma frase muito pejorativa. Eu vou colocar aqui em algum canto, não sei se o TikTok o YouTube não vai derrubar meu vídeo. Mas, enfim, eles falaram, né, sobre isso.
E o Leandro repreendeu ele na hora, falou que aquilo ali não era uma coisa legal a se dizer. Depois. E tava assim, tava os três ali na conversa, tava o Capetinha, o Matheus e o Leandro. E o Leandro, assim, tava claramente muito incomodado. Eles começaram a discutir ali, porque eles estavam falando sobre o Sincerão. Aí, enfim, né, o Leandro falou que ele não vai entrar em nenhum grupo, ele falou que ele tem ali as afinidades dele, mas que ele não vai participar efetivamente, assim, de nenhum grupo. Ele falou isso pra Chay. E a Chay, gente, o Leandro e a Chay, eles estão muito fechados ali no grupo, entre eles, né, eles são uma dupla, e eu imagino que eles sejam participantes muito fortes e que vão chegar até a final. Porque depois dessa conversa ali que ele teve com os meninos, ele teve uma conversa separada com a... Eles tiveram uma conversa separada ali, o Capetinha e o Leandro. E ele falou, cara, que eu venho de contexto diferente, sou professor de crianças. Sentou e explicou pro Capetinha por que era errado falar isso. E eu achei isso de uma grandiosidade gigantesca. Porque uma coisa que a gente tem de constante na nossa sociedade é que toda vez que os homens se juntam, sempre falam coisas pejorativas sobre mulheres. E... Gente, assim, o negócio é bizarro, sabe? Isso é um evento canônico dentro do Big Brother. Toda vez que os homens se juntam ali, seja no quarto do líder, na academia, em qualquer lugar ali que eles estão sozinhos, eles falam atrocidades sobre as mulheres. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu falo sobre o caso do Nizam, do Rodriguinho lá, que eles se juntaram no quarto e falaram das meninas da casa, do corpo das meninas da casa. E quem tava no quarto era o Pisani, que era uma pessoa que ficou quieta, que não concordava com aquilo, mas não repreendeu os outros de forma alguma, porque é uma coisa que a gente não vê na sociedade. Muitas pessoas comentaram lá no vídeo, não muitas vezes, sim, algumas pessoas comentaram que a gente tava aplaudindo o básico. E sim, gente, a gente tá aplaudindo o básico. Isso que aconteceu ali no BBB, pra mim, era uma lenda urbana. Eu nunca vi um amigo meu, um colega conhecido, mesmo que a pessoa não concorde, ela não repreende outros homens, porque entre os homens tem essa dinâmica de ter uma validação masculina muito forte. Então, mesmo que eles façam brincadeiras pejorativas, machistas, aquilo ali não vai ser repreendido, porque homem não repreende outro homem. E aquilo ali a gente tem uma distância de poder muito grande, porque a gente tem o Edilson Capetinha, que é um jogador de futebol, ganhador de Copa do Mundo, não sei se é Copa do Mundo ou Mundial, enfim. E o Leandro, que é um pipoca. E mesmo assim, ele se colocou numa posição de igualdade para chegar e contar e falar isso pro Capetinha, chamar a atenção dele e ensinar alguma coisa. Eu achei essa uma postura gigantesca. O pessoal enfatizou muito aqui fora da casa que ele tem uma filha menino, uma filha mulher. Então demonstrou realmente que é uma pessoa que se preocupa em qual mundo ele está deixando para a filha dele. E muita gente falou que eles não iam mostrar isso na edição, eles mostraram isso na edição de quarta-feira. Eu achei muito bacana e eu acho que o Leandro tem um potencial gigantesco dentro da casa. Então, os protagonistas ali, gente, da casa até agora, pra mim, foram a Ana Paula, a Chay e o Leandro. Eu acho que são pessoas bem fortes ali dentro e que têm posicionamentos muito bem alinhados. O que a gente teve depois da formação, depois da primeira eliminação, o pessoal da casa recalculando a rota. Gente, mudei de lugar aqui porque eu tava com dor nas costas lá na mesa. Vou ter que gravar em outro lugar. Aí, enfim, o pessoal da casa teve que recalcular a rota. Gente, deu pra ver que eles ficaram muito chocados com a eliminação da Aline. Eles realmente acharam que quem ia sair era a Tia Milena. Eles estavam achando que eles estavam arrasando dentro da casa, gente, mas não tava. Eles estavam, se queimando aqui fora. Eu sei, dá pra dizer assim, queimando, né, gente? Porque eu acho que eles têm ali o seu fandom, especialmente o Cowboy, o Jonas, algumas pessoas também. Mas eles estavam ali, eles viram que o jogo deles não estava sendo muito bem visto pelo público. E depois disso, eu vi que o Jonas e a Sara... Aliás, o Jonas não, o Cowboy e a Sara tentaram fazer uma aproximação ali com a Ana Paula. Eles já estavam ali, tipo, mais vindo junto. A Aline nem tinha entrado no MesaCast. E ela... Aliás, no MesaCast não, no Bate-Papo BBB... E a Ana Paula já tava tretando com o Brígido, já tava lá dando dedo na cara dele, falando: olha, você falou de mim como pessoa no Sincerão, e então agora você vai me conhecer, vai conhecer o pior lado de mim. Falou que ele tinha que subir, muita montanha, porque o Brígido, gente, ele é legendário.
Ai, gente, a Ana Paula vai jantar esse legendário com farinha. E é por isso, sabe? Porque a pessoa da Casa de Vidro falou pra ele que queriam ver, sabe? Um enredo dele com a Ana Paula. Mas é tudo amigo da onça, gente, porque na verdade as pessoas queriam ver ele sendo trucidado pela Ana Paula. É isso que as pessoas queriam ver. E é isso que vai acontecer, gente. O Brígido, ele sentiu o roxão, sabe? Depois que provocou a Ana Paula, porque ela foi ali, ela tá infernizando ele de verdade. Na quarta-feira ela foi lá, ele tava treinando, ela foi lá na academia falar: ué, você não fez arroz? Não é seu dia de fazer arroz? Vamos lá fazer arroz. Porque eu sou a patroa aqui dessa casa, né? Então vai lá fazer o arroz porque eu não dei folga pra ninguém. Esse rolo da patroa, gente, porque na terça-noite ela brigou com o Brígido. Na quarta de manhã ela já tava tretando com o Matheus. O Matheus, gente, cada vez que ele abre a boca, ele ofende uma minoria diferente. E às vezes, cada vez que ele abre a boca, ele ofende várias minorias diferentes. E ele tava puxando muito um discurso politizado, só que ele não entende absolutamente nada, de nada. Então, o que ele fala não faz o menor sentido. Ele tava falando que a Ana Paula tava puxando as minorias pro lado dela, que a Ana Paula tava se aproximando só de quem era preto, quem era pobre, quem era gay, quem era empregada doméstica, e falando que a Milena tem uma relação de serviçal ali com a Ana Paula, que a Ana Paula é patroa dela. E ele falou isso no outro dia de manhã. E porque ele tava falando pelas costas da Ana Paula, só que ele falou de dia, sabe? Ele falou quando eles estavam ali fazendo o raio-x. E a Ana Paula, gente, aloprou ali, tipo, com ele e xingou e falou um monte de coisa. E eles estavam falando, né, que a Ana Paula tinha um exército de cabeça de lata e não sei o que. Gente, nem sei. Até agora eu tô ali tentando identificar o que é ser cabeça de lata. Alguém deixa aqui pra mim nos comentários o que é ser cabeça de lata? Porque eu também não sei. Aí aqui a gente teve mais um momento icônico que foi quando os pipocas, como forma de deboche ao Matheus, começaram a marchar e bater continência. E a Maxiane, eu acho que foi a Maxiane, eu acho, que puxou uma marcha soldado. E assim, tipo, cara, eles são muito engraçados, eles estão muito ali no deboche. E... gente, o negócio ali tá formado, tá feio. E assim, a Milena, muita gente fala que a Milena... porque a Milena é um pouco chata, sabe, gente? Não vou tentar defender que ela é um pouco chata, mas eu acho que ela também não é tudo isso que o pessoal tá falando, sabe? E eles estão falando que ela é muito serviçal, da Ana Paula. E a Milena pegou, sabe, a maldade ali do Matheus. Tipo, como se eu não pudesse ser amiga de uma pessoa que tem dinheiro. Sabe, como se essa relação das duas não pudesse existir se não por interesse. Foi basicamente isso que ele tava querendo dizer. E, gente, foi muito feio, muito pesado. E essa é uma narrativa que a Ana Paula tem na vida dela. Que é uma narrativa que a Ana Paula tem desde o BBB 16, que a gente percebe, sabe? Porque na BBB 16 também teve uma pessoa, esqueci o nome do menino, mas teve um menino que ela se aproximou muito, que ele também era negro, eu acho que ele era gay. E eles fizeram uma aliança dentro da casa que transcendeu a dinâmica de jogo, transcendeu o negócio de amizade. E ele já falou que, inclusive, a Ana Paula hoje é membro da família dele. Acabei de ver um vídeo sobre ele falando sobre isso, que ele fala que a Ana Paula é o tipo de pessoa que liga pra saber se ele já tomou o remédio dele de diabetes, que compra a pomada de mão que ele usa, que é um creme lá caro, por um problema que ele tem de pele, sabe? Assim, uma pessoa próxima, pessoa presente na vida dele mesmo. E essa é uma coisa que a gente não vê com outros participantes do BBB. Tem alguns ali que levam uma amizade realmente pra vida, mas a grande maioria é ali, tipo, o jogo e acabou. E a Ana Paula não, tipo, ela falou que ele falou, né, que quando eles saíram do jogo, ela falou, agora você vai ter que me aguentar pro resto da vida. E ele realmente, tipo, ele falou, cara, que ele tem 5 irmãs e a Ana Paula é a 6ª irmã que ele tem. E é isso, gente, esse foi o resumo ali do BBB da primeira semana. Esse resumo, ele tá vindo atrasado, porque ontem eu não consegui gravar, porque esse povo quebrou pau o dia inteiro. Então, assim, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo na semana, fazendo os resumos semanais, mas se eu ver que o negócio tá ficando muito extenso, porque tá tendo muita treta dentro da casa, eu vou fazer uma coisa mais resumida.
eu não sei, tipo, sabe, tentar fazer duas partes. Deixa aqui pra mim nos comentários, gente, o que vocês preferem? Vocês preferem ver um vídeo longo, talvez de 1 hora ou mais, sobre o resumo ali do BBB, que você pode assistir enquanto você cozinha, fazendo essas coisas aí da sua vida, trabalhando? Ou vocês preferem, tipo, uns 2 vídeos ali de meia hora? Porque só de material bruto desse vídeo eu acho que deu 1 hora, porque já faz 1 hora e meia que eu tô gravando. Então, deixa aqui pra mim nos comentários, gente. E não esquece de me seguir, se inscrever no canal. É porque não é seguir, né? Que você tem que se inscrever no canal. Curtir esse vídeo, comentar, mandar pro seu amigo fofoqueiro que não tem tempo de ficar o dia inteiro no pay-per-view, porque eu fico e gravo vídeo, gravo vídeo. Gente, ontem até tentei gravar esse vídeo aqui ontem, mas eu tava com uma cara tão de acabada, uma cara assim, de derrota. Aí aqui a gente teve mais um momento icônico, que foi quando os pipocas, como forma de deboche ao Matheus, começaram a marchar e bater continência. E a Maxiane, eu acho que foi a Maxiane, eu acho, que puxou um marcha soldado. E assim, tipo, cara, eles são muito engraçados, eles são muito ali no deboche. E... gente, o negócio ali tá formado, tá feio. E assim, a Milena, muita gente fala que a Milena... porque a Milena é um pouco chata, sabe, gente? Não vou tentar defender que ela é um pouco chata, mas eu acho que ela também não é tudo isso que o pessoal tá falando, sabe? E eles estão falando que ela é muito serviçal, da Ana Paula. E a Milena pegou, sabe, a maldade ali do Matheus. Tipo, ai, como se eu não pudesse ser amiga de uma pessoa que tem dinheiro. Sabe, como se essa relação das duas não pudesse existir se não por interesse. Foi basicamente isso que ele tava querendo dizer. E, gente, foi muito feio, muito pesado. E essa é uma narrativa que a Ana Paula tem na vida dela, que é uma narrativa que a Ana Paula tem desde o BBB 16, que a gente percebe, sabe? Porque na BBB 16 também teve uma pessoa, esqueci o nome do menino, mas teve um menino que ela se aproximou muito, que ele também era negro, eu acho que ele era gay. E eles fizeram uma aliança dentro da casa que transcendeu a dinâmica de jogo, transcendeu o negócio de amizade. E ele já falou que, inclusive, a Ana Paula hoje é membro da família dele. Que ele, acabei de ver um vídeo sobre ele falando sobre isso, que ele fala que a Ana Paula é o tipo de pessoa que liga pra saber se ele já tomou o remédio dele de diabetes, que compra a pomada de mão que ele usa, que é um creme lá caro, por um problema que ele tem de pele, sabe? Assim, uma pessoa próxima, pessoa presente na vida dele mesmo. E essa é uma coisa que a gente não vê com outros participantes do BBB. Tem alguns ali que levam uma amizade realmente pra vida, mas a grande maioria é ali, tipo, o jogo e acabou. E a Ana Paula não, tipo, ela falou que ele falou, né, que quando eles saíram do jogo, ela falou, agora você vai ter que me aguentar pro resto da vida. E ele realmente, tipo, ele falou, cara, que ele tem 5 irmãs e a Ana Paula é a 6ª irmã que ele tem. E é isso, gente, esse foi o resumo ali do BBB da primeira semana. Esse resumo, ele tá vindo atrasado, porque ontem eu não consegui gravar, porque esse povo quebrou pau o dia inteiro. Então, assim, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo na semana, fazendo os resumos semanais, mas se eu ver que o negócio tá ficando muito extenso, porque tá tendo muita treta dentro da casa, eu vou fazer uma coisa mais resumida. Eu não sei, tipo, sabe, tentar fazer 2 partes. Deixa aqui pra mim nos comentários, gente, o que vocês preferem? Vocês preferem ver um vídeo longo, talvez de 1 hora ou mais, sobre o resumo ali do BBB, que você pode assistir enquanto você cozinha, fazendo essas coisas aí da sua vida, trabalhando? Ou vocês preferem, tipo, uns 2 vídeos ali de meia hora? Porque só de material bruto desse vídeo eu acho que deu 1 hora, porque já faz 1 hora e meia que eu tô gravando. Então... deixa aqui pra mim nos comentários, gente. E não esquece de me seguir, se inscrever no canal. É porque não é seguir, né? Que você tem que se inscrever no canal. Curtir esse vídeo, comentar, mandar pro seu amigo fofoqueiro que não tem tempo de ficar o dia inteiro no pay-per-view, porque eu fico e gravo vídeo, gravo vídeo. Gente, ontem até tentei gravar esse vídeo aqui ontem, mas eu tava com uma cara tão de acabada, uma cara assim, de derrota.